Deus, que noite poderosa. Deus abençoe o Eltim com essa graça, com essa unção. Que Deus conserve você, meu primo, assim. E essa noite, com muita alegria, nós vamos ter a honra de ouvir a palavra de Deus com o presbítero Alex, profeta de Deus. Aplauda Jesus pela vida dele, bem forte, bem forte. Deus te use poderosamente. Pode ser, igreja, amém? A igreja pode se assentar? Estou feliz, irmãos. Estou feliz com o meu Jesus. Eu agradeço ao nosso pastor, agradeço à pastora, agradeço à nossa igreja. Então, para mim é um privilégio pregar a palavra e ainda assim pregando na nossa igreja, pregando para os nossos irmãos. Saber que a igreja reconhece o nosso ministério, saber que o nosso pastor reconhece o nosso ministério, saber que o pastor vê Deus em nossas vidas. E essa quarta, irmãos, é a quarta do encontro. É a quarta do encontro, irmãos. E Jesus, quando Ele marca o encontro, irmãos, Ele não falta. Nós podemos faltar, mas o nosso Jesus não falta, irmãos. Então, irmãos, eu sempre digo que para mim é um grande privilégio poder expor a palavra de Deus. Não é simplesmente expor para muitos, para poucos. É a exultação e o prazer em saber de que Deus conferiu a nós, pecadores, o privilégio de estar transmitindo essa palavra, e a palavra de salvação, irmãos. Não é uma palavra comum, não é um discurso filosófico, não é apenas uma explicação, não é apenas algo que nós aprendemos e estamos repassando adiante, não, irmãos. Aquilo que nós pregamos, a palavra de Deus, irmãos, ela tem poder de Deus para transformar, ela tem poder para a salvação de todo aquele que crê. A palavra de Deus, ela não é algo simples, ela não é algo profano, ela não é algo assim vazio, não, irmãos. Ela é uma pérola de inestimável valor que Deus deu para que a igreja pudesse transmitir. Essa, irmãos, é a palavra que Cristo lá na grande comissão disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Nós, irmãos, que somos leitores das Escrituras, nós falamos, as últimas palavras de Jesus foram: ide por todo mundo e pregai as Escrituras. Não, irmãos, a última palavra de Jesus não foi essa. A última palavra de Jesus, antes de ser assunto aos céus, foi: eu vou buscar a minha igreja. A última promessa de Jesus não foi simplesmente: vai e prega a minha palavra, não. Vai e prega a minha palavra, porque eu vou te dar benefícios, não. A palavra de Deus diz que Jesus nos dará gratuitamente o céu, a vida eterna, sem que nós fizéssemos nada, sem que nós façamos nada. Isso que nós fazemos aqui, irmãos, não pode pagar o que Deus fez em nossas vidas. Não há como nós pagarmos. Tudo que nós fazemos é pouco diante do preço que foi pago para nos salvar ali na cruz do Calvário. O pastor estava aqui falando, quando nós estamos no jogo, no estádio de futebol, nós gritamos, nós pulamos. E por que quando estamos na presença de Deus, quando Deus marca o encontro conosco, por que nós não vamos nos gesticular? Não, mas você gesticula porque você é pentecostal, não, irmãos. Não gesticulo simplesmente porque eu tenho uma terminologia de pentecostal. Eu acredito de que Jesus batiza no Espírito Santo. Eu creio nos dons do Espírito de Deus. Mas eu gesticulo porque, irmãos, porque é a alegria da salvação. Porque o salmista Davi, no Salmo 51, ele orou: não retire de mim o teu Espírito e nem me afaste da tua presença. É porque, irmãos, quando eu acordo de manhã e eu olho para os céus e eu agradeço a Deus, eu olho e falo: Senhor, obrigado porque eu estou vivo. Obrigado, Senhor, porque eu ainda sinto temor pela tua presença. Porque eu ainda sinto temor na tua presença, porque eu não sinto prazer nos pecados, porque é mesmo que eu peque, o Espírito Santo de Deus toca nos nossos corações e nós percebemos que Deus está em nós. E hoje é um dia de encontro, a quarta de encontro. E as Escrituras estão repletas de encontros. Desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, Jesus se encontrou com várias pessoas. Deus se encontrou com várias pessoas. E todas as pessoas que tiveram encontro com Deus passaram por alguma mudança. Zaqueu, quando se encontrou com Deus, ou melhor, com Jesus, com Cristo, ele se encontrou, e o que ele disse? Eu restituirei, se
defraudado alguém. E ele saiu salvo. Ele foi salvo. Hoje a salvação entrou na sua casa, Zaqueu. É um encontro. É isso que nós estamos aqui nessa noite. Nós viemos para o encontro. Nós viemos nos encontrarmos com o nosso Salvador. Prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o teu Deus. Nós somos a noiva de Cristo. Nós não podemos andar desapercebidos. Precisamos estar preparados para esse encontro. O jovem de grandes distinções, ele tinha várias qualidades. Ele conhecia as Escrituras. Ele teve um encontro com Jesus. E quando ele teve encontro com Jesus, ele saiu muito triste. Por quê? Porque ele não achava de que Cristo era tão valioso assim. Mas o reino dos céus é semelhante àquele homem que ele vai num campo, ele encontra ali um tesouro, e ele vai e vende tudo que tem para comprar aquele campo. Por quê, irmãos? Porque ele encontra algo de maior valor naquele campo, muito mais valioso do que as coisas que ele tinha. Eu sempre digo, nós temos que avaliar a nossa vida, se a vida que nós temos vivido, se as coisas pelas quais nós temos chorado, se as coisas pelas quais nós temos reclamado, se elas valem a morte de Cristo. Mas hoje é noite de encontro. Assim como Jesus se encontrou, como se eu me encontrei com Jesus, assim como há muitos anos atrás, Jesus me encontrou, e eu por algum deslize me afastei de Jesus, mas Ele gritou, Ele clamou, Ele me chamou, e eu retornei para a casa dEle. É noite de encontro, irmãos. Não desperdice essa noite de encontro. Não desperdice, irmãos. Valorize o tempo que vocês têm na casa do Senhor. Valorize os momentos que você tem aqui. Valorize essas escrituras que vocês têm em mãos. Porque olhando, irmãos, por aí, muitos não têm esse privilégio. Isaías capítulo 6, irmãos. Isaías capítulo 6. Eu vou ler alguns versículos. Os irmãos acompanhem. Vou fazer uma leitura breve, exposição rápida, porque eu creio que os irmãos já tiveram um encontro com o Senhor, os irmãos já sentiram a presença de Deus, os irmãos estão alegres assim como eu por esse banquete que Deus prepara para nós aqui, irmãos. Isso é um banquete para mim, isso é um banquete, irmãos. Eu olho para trás para a minha vida, de onde Jesus me tirou, o que Jesus fez na minha vida, o que Jesus fez com a minha família, e eu só agradeço. Por quê? Porque eu encontrei-me com Ele e eu valorizei esse encontro, irmãos. Isaías capítulo 6 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito, ou a aba das suas vestes, enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O ano era 1998. Eu me lembro como se fosse hoje. Ficou marcado na história. Eu estava num corredor de uma casa, num culto doméstico. Eu ainda não era crente, eu ainda não havia conhecido a Cristo, e era um corredor e garoava numa sexta-feira. E
E naquele tempo, na década de 90, havia realmente uma explosão evangelística no meio da juventude. E esse texto de Isaías era muito pregado entre os pregadores. E eu lembro como se fosse hoje, o pastor ali naquele culto doméstico, ao qual eu fui convidado para poder estar ali e participar, ele pregou esse texto. E esse texto foi como uma flecha no meu coração. Esse texto atingiu o meu coração, atingiu a minha mente. Esse texto transformou, esse texto abriu o meu coração. A minha liberdade foi ali posta, o meu arbítrio foi liberto do pecado. Eu reconheci a Cristo como Salvador. Eu levantei a mão como se fosse hoje, e eu levantei a mão e falei: eu quero esse Cristo, eis-me aqui, eu estou aqui, Senhor. E os anos se passaram. Aquele foi o meu primeiro encontro com Cristo. Mas parece uma coisa, nós, irmãos, no decorrer da caminhada, nós muitas vezes esfriamos a nossa fé, né? Muitas vezes, irmãos, nós olhamos as coisas que estão no nosso caminho e ela nos atrai. Eu era jovem, muitas coisas foram postas na minha frente, várias mesas foram colocadas na minha frente, e eu fui atraído por algumas delas, e eu continuei na igreja. Mas teve um momento em que eu me decepcionei com os homens. Porque a minha fé não estava alicerçada totalmente em Deus. A minha fé estava posta em alguns grandes homens em que eu me espelhava. E eu, por algum motivo, eu me afastei da presença de Deus. Aquele primeiro encontro que eu tive com Deus, eu não valorizei. Eu virei as costas para Deus e fui fazer, como eu sempre digo, carreira solo, pastor. Fui fazer carreira solo. E ali eu lembro como se fosse hoje. A minha esposa, que está em casa, ela deve estar assistindo, se está sendo transmitido, ela não me deixa mentir. E eu comecei a namorar com ela. E ela crente, de berço evangélico. E eu um tribuloso, irmãos. Conheci o evangelho tardiamente, de maneira tardia. Eu comecei a namorar com ela, e eu lembro como se fosse hoje. Eu ia no fim do culto buscar ela. Todo dia em que ela ia para a igreja, eu ficava do outro lado da rua, ouvindo as canções, ouvindo os hinos, ouvindo a palavra. Por quê, irmãos? Mas por quê? E as pessoas perguntavam: entram? E os obreiros perguntavam: entram, vem aqui, vai, vem, vamos cultuar com a gente. E eu conhecedor da palavra, pastor, eu já era graduado em teologia. A nossa pastora deve conhecer aqui o pastor Atori, da ETAD, o missionário Eliezer, o meu professor, e vários outros ali na ETAD. Mas eu me afastei do Senhor, porque eu estava confiando em homens, porque eu não valorizei aquele encontro que eu tive com o Senhor ali na década de 1998. E eu ia e eu sabia, irmãos, por que eu não entrava na igreja? Porque eu sabia, no dia que eu entrasse dentro daquela igreja, o Senhor iria me buscar. Eu sabia de que o Senhor iria me arrastar, porque a palavra de Deus diz assim: quando eu for levantado na cruz, atrairei, arrastarei todos a mim. A palavra de Deus diz de que Ele arrasta, Ele atrai, Ele nos atrai com cordas de amor. Mas eu não queria. Por quê? Porque eu estava magoado com homens. Mas no dia que eu entrei na igreja, no dia em que eu entrei na igreja, no dia em que eu fui convidado, e ali eu adentrei, e eu falei: hoje eu vou me encontrar com esse Deus. E Deus foi e se revelou novamente a mim, e aqui estou eu, para a honra e glória do Senhor, pregando a palavra dEle, testemunhando da palavra dEle. Por quê, irmãos? Porque eu parei de confiar em homens. A minha confiança está no Senhor. Eu sei, irmãos, eu sei que eu posso decepcionar, homens podem me decepcionar, mas Deus nunca decepciona nos encontros que Ele marca. Jesus se encontrou com a mulher samaritana. Ela não saiu decepcionada. Jesus se encontrou com Nicodemos. Ele não saiu decepcionado dali. Deus se encontrou com Moisés. E Moisés falou: eu quero ver a tua glória. Eu quero te ver, Senhor. De jeito nenhum. Homem nenhum pode ver a minha face. Eu vou passar de costa, eu vou passar de costa, você vai ver as minhas costas, mas as minha face não. Por quê? Porque a minha face homem nenhum pode ver. Deus se encontrou com Jacó. Jacó era de berço evangélico. Seu avô era crente, seu pai era crente, todos eram crentes. Ele conhecia tudo sobre Deus.
ele conhecia as histórias, mas ele ainda não tinha tido um encontro com Deus. Ele ainda confiava na sua própria mão, ele ainda confiava na sua astúcia, ele ainda confiava na sua inteligência, ele ainda confiava de que ele era autossuficiente, ele achava de que ele podia tudo, mas ele só se decepcionava porque ele confiava nele mesmo. Maldito o homem que confia no homem, assim como nós confiamos em nós mesmos. Mas no dia que ele teve encontro com Deus, a Bíblia diz no capítulo 32 de Gênesis, de que ele precisou ter um encontro com Deus. E ele falou que a Bíblia diz que ele passou todo mundo e ele ficou a sós com Deus. Ele falou: pode ir, gente, pode ir, família, eu preciso de um encontro com Deus. Eu não posso ir enquanto eu não me encontrar com esse Deus. E naquela noite, a Bíblia diz que dele se encontrou com Deus, e ele lutou com Deus, e ele prevaleceu, e o seu nome, o seu caráter foi mudado. Por quê? Porque quando nós nos encontramos com Deus, o nosso caráter é mudado, a nossa vida é transformada. Se você não teve a sua vida transformada, é porque você ainda não teve um encontro com Deus, ou porque você está resistindo a esse Deus. Quando ouvires a voz desse Deus, não resista a essa voz, não endureça o vosso coração, se entregue a Deus. Levanta a tua mão. Aqui é lugar de liberdade, aqui é lugar de se encontrar com Deus, aqui é a quarta do encontro. O capítulo 6 de Isaías, irmãos, é um capítulo muito bonito, porque nós vemos a reverência que Isaías tinha com a santidade de Deus. Algumas pessoas podem olhar de acordo com a psicologia moderna agora e falar: não, coitado dele, ele vai ficar traumatizado. Não, coitado, ele vai ter uma vida aí vai viver de autopiedade, porque Deus o tratou dessa maneira, porque ele teve um encontro com Deus e ele se sentiu uma pessoa, um nada, ele se sentiu que estava perecendo. As escrituras dizem que Isaías, irmãos, foi um marco na vida dele. Diz aqui no capítulo 6, no versículo 1, no ano em que morreu o rei Uzias. O rei Uzias, irmãos, ele não foi um dos grandes, o grande rei do reino de Judá, mas ele foi um dos maiores. Ele reinou 52 anos. Ele promoveu uma reforma na nação. Ele promoveu um grande crescimento tecnológico. Ele fez armas de guerra, diz a palavra de Deus em Crônicas, no capítulo 26, de que ele produziu armas de guerra, de que ele construiu um aqueduto, de que transportava água para o reino do sul, de que ele fortificou a cidade, e a cidade vivia uma prosperidade, a cidade, todos ali estavam felizes. Por quê? Porque Uzias estava reinando. Mas a palavra de Deus diz, irmãos, que Uzias, que foi criado como sacerdote, foi criado na lei de Deus, conhecia tudo de Deus, diz que um dia ele teve um deslize, ele se ensoberbeceu, ele cresceu, ele achou que ele podia tudo, e ele entrou no santuário, e ele profanou o santuário. Diz que os sacerdotes o enfrentaram. Ainda bem que existem homens e mulheres de Deus que se encontraram com o Senhor e são ousados o suficiente, são cheios do Espírito Santo para confrontar quando o pecado adentra a igreja. E ele entrou na igreja, ele profanou o templo de Deus, e os sacerdotes o confrontaram. E a Bíblia diz que lepra surgiu na testa dele. Ele se tornou leproso, e a glória dele caiu, e ele não era mais. Por quê? Porque ele se esqueceu do encontro que ele teve com Deus. Mas Isaías, irmãos, estava preocupado. Isaías era um profeta palaciano, era um profeta que estava acostumado com as coisas do reino, era um profeta que podemos dizer que conhecia tudo da economia, tudo que acontecia na área política ali do reino de Judá. Ele ficou preocupado: e agora? O trono está vazio, e agora? Uzias morreu. Além de Uzias ter se afastado de Deus e ter perdido o seu trono, e o seu filho agora está reinando, Jotão, agora ele morreu. O que eu vou fazer? Isaías está preocupado, mas o Senhor se revela a ele. Ele teve encontro com o Senhor naquela noite, naquele dia. A Bíblia diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e a aba das suas vestes enchia o templo. Isaías teve uma visão de Deus revelado como se fosse um monarca oriental, e Deus falando para Isaías: olha, você acha que esses homens de vestes pomposas, você acha que o controle está na mão dele? Não, o controle está nas minhas mãos. Eu estou assentado sobre o trono.
Deus está no controle da minha e da sua vida. Deus está no controle da minha e da sua vida. Deus está no controle da sua família. Deus está no controle da nossa nação. Ele ainda está sentado sobre um alto e sublime trono. Isaías fica traumatizado, porque, irmãos, a santidade de Deus é traumática mesmo, irmãos. Quando nós nos deparamos com a santidade de Deus, nós sabemos que nós somos corruptíveis, que nós somos pecadores. Quando nós nos chegamos a Deus e nós temos um encontro com a santidade dele, aquele Deus que é 3 vezes santo, é traumático, irmãos. A santidade de Deus é traumática. A Bíblia diz que Isaías olha e fala: ai de mim, eu estou perecendo, eu estou derretendo, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram ao Senhor. Ele reconheceu naquele encontro de que ele não era digno daquele encontro, mas Deus chega para ele, um anjo pega uma tenaz com uma brasa viva do altar, toca nos lábios dele e diz: seus pecados estão purificados. Os lábios, irmãos, é uma das partes mais sensíveis do nosso corpo. Os irmãos aqui que trabalham com máquinas operatrizes sabem, quando o torno está ali rolando e aquele cavaco pula. Eu já tive a oportunidade de ser queimado nos lábios com um cavaco de um torno. Já tive. Quão sensível que é, irmãos, os nossos lábios. Quão sensível que é. Mas naquele momento, irmãos, Deus, através, irmãos, daquele anjo, toca ali nos lábios, ali, ó, aonde, irmãos, aonde nos lábios dele, de Isaías, e purifica todo o pecado dele, irmãos. Perdoados estão os teus pecados. A santidade de Deus, irmãos, ela é traumática realmente, irmãos. Quando você se encontra com o Senhor, precisa haver alguma mudança, precisa acontecer alguma coisa. A Bíblia diz, irmãos, que quando Isaías se encontrou com Deus, ele o que reconheceu a santidade de Deus, primeiro. Segundo, ele reconheceu a sua pecaminosidade. E terceiro, ele levantou as suas mãos e falou: eis-me aqui, Senhor, aqui estou eu estou aqui, Senhor, eu estou pronto, envia-me a mim. Eu quero que o Senhor tome conta da minha vida, tome conta do meu ser, tome conta da minha vida, faça morada na minha vida, faça o teu querer na minha vida. Isaías se entrega totalmente a esse Deus, ao Deus 3 vezes santo, ao Deus verdadeiro. E ele reconhece: não, o trono não está vazio. Eu estava preocupado porque o rei Uzias havia morrido, e agora o que vai acontecer com a nossa nação? Nós iremos entrar em declínio, irmãos. E Deus levanta Isaías, irmãos. Isaías, o profeta messiânico, 700 anos antes de Cristo nascer, ele faz, irmãos, um prelúdio do Calvário. Isaías 53, nem os evangelistas escreveram tão detalhado que Isaías escreveu ali no capítulo 53, do servo sofredor. Nem os evangelistas, nem aqueles que foram testemunhas oculares da morte de Cristo, da crucificação de Cristo, conseguiu detalhar com riqueza de detalhes o que Isaías, 700 anos antes de Cristo, conseguiu detalhar. De que aprove a Deus moê-lo, de que ele foi ali transpassado, de que ali ele foi açoitado. Isaías consegue, 700 anos antes de Cristo, mostrar como seria aquele, o Salvador, o Messias, o ungido, a semente da mulher. Eis que a virgem conceberá e dará um filho. Foi o homem escolhido por Deus, Isaías, para que pudesse pregar e profetizar as grande maioria das profecias messiânicas. Foi um escolhido porque quando ele teve um encontro com Deus, ele não titubeou, ele não olhou para trás e falou: deixe-me primeiro enterrar o meu pai. Não, eu tenho muitas fortunas, eu tenho isso, aquilo. Não, ele avaliou e falou: vale a pena servir esse Deus. Aquele jovem rico, ele olhou para suas riquezas e falou: não, eu sou muito rico, eu tenho muitas riquezas. Eu pensei que eu me encontraria com Jesus, ele me daria algo em troca. Pelo contrário, ele está me pedindo tudo. Ele está me pedindo tudo. Mas a mulher samaritana, mais Zaqueu, mais Nicodemos, mais Saulo de Tarso, muitos outros que se encontraram com Jesus e colocaram na balança, falaram e perceberam de que servir a Jesus, de que se encontrar com esse Deus é muito mais valioso do que se encontrar com qualquer outra pessoa. Não basta, irmãos, você tem que ter conhecimento,
você pode conhecer muitas pessoas, você pode ter um grande feedback, ou melhor, ter um grande network por aí, e ter uma grande carteira cheia de contatos no seu celular. Mas se você não conhecer a Jesus, de nada adianta. Porque o homem não pode salvar-se a si mesmo, mas ele pode perder-se por si próprio. O homem ele não consegue, através de contatos, através de network, salvar-se a si mesmo. Não tem como não, irmãos. Ele só consegue se salvar quando ele se encontra com Jesus, e ele reconhece a Jesus como o único e suficiente Salvador, e ali ele levanta as suas mãos, e ele fala: eis-me aqui, Senhor. É um banquete, irmãos. Eu sempre falo, estar na presença de Deus é um banquete, é uma delícia. Às vezes as pessoas perguntam por que você se preocupa em ser tão detalhado para explicar as coisas para as pessoas. Eu falo, é porque eu quero que as pessoas vão para o céu. É porque eu não quero simplesmente falar algo aí para cumprir um protocolo, não. Eu quero que vocês vão para o céu, irmãos. Eu quero ir para o céu. E eu vou para o céu, e eu creio que eu vou para o céu. Porque quem me comprou foi Cristo, quem comprou a igreja foi Cristo, e a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Talvez nessa noite você esteja pensando: não, eu queria algo sobrenatural, eu queria algo totalmente, eu queria que acontecesse alguma coisa diferente. Irmãos, aconteceu alguma coisa diferente há mais de 2000 anos atrás. Aconteceu, um homem foi levantado no madeiro, e ali a Bíblia diz que ele foi crucificado entre dois ladrões, dois malfeitores, e a Bíblia diz que ali naquele momento, com os braços abertos, ele estava reconciliando com Deus, ele estava reconciliando todos novamente com Deus, e dando oportunidade, dando chance para que nós pudéssemos estar novamente com Deus. A Bíblia diz em João capítulo 3,16, o texto áureo da palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que enviou o seu Filho ao mundo, não para que ele pereça, mas que ele tenha vida eterna. Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, Deus amou o mundo de uma maneira tão inexplicável, um amor que só Deus pode explicar, de que ele enviou seu único filho há 2000 anos atrás, e algo extraordinário aconteceu para que hoje nós pudéssemos estar aqui com essas escrituras e podendo falar do amor de Deus. Jesus vai voltar, irmãos. Ele vai voltar, essa é a promessa, queridos. Ele vai voltar, irmãos. Eu creio que ele voltará para buscar a tua igreja. Essa é a promessa que ele nos deu. Ele não mente, e quando ele promete, ele não volta atrás. Quando ele falou que ele vai encontrar conosco novamente, ele vai cumprir a tua promessa. A Bíblia diz que ele disse que vai preparar morada para nós, e quando eu for, eu voltarei novamente e vos buscarei, para que vós estejais comigo. Prepara-te para se encontrar com Deus. Prepara a igreja para se encontrar com Deus. O nosso Senhor, ele vai voltar, e ele não vai voltar mais como um cordeiro, ele vai voltar como um rei vitorioso, aquele que venceu a morte, aquele que venceu todo o inferno, aquele que venceu o diabo, o inimigo das nossas almas. E a Bíblia diz que esse diabo, o Satanás, será lançado no lago de fogo e enxofre, para nunca mais causar dano algum à criação de Deus. E Deus fará nova todas as coisas, e ali não precisará que ninguém diga: conheces a Deus? Não, porque todos conhecerão a Deus, todos terão um encontro com esse Deus. Encontre-se com Deus, faça como Isaías. Peça para Deus se revelar a você, peça para que o Deus Santo se revele a você, peça para que esse Deus venha tocar nos teus lábios e purificar os teus pecados. Reconheça que você está perdido e que você precisa do encontro com Deus nessa noite. Não, mas eu nasci na igreja. Sim, irmãos, mas eu também pensava assim, de que eu havia levantado a mão, e eu achei: não, agora eu não preciso, agora eu fiz uma confissão ali pública para todo mundo. Não, você precisa todos os dias se encontrar com esse Senhor. Você precisa todos os dias estar na presença desse Senhor. Para que, irmãos? Para que você não venha perder a esperança, para que você não venha perder a sua fé. Precisamos estar continuamente com o Senhor, de dia, de noite, em todos os momentos. Continue com o Senhor nessa noite. Meu Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus, amém?
Aplauda mais forte, aplauda mais forte. Oh, presença gloriosa. Nosso grupo de louvor vem subindo aqui. Que Deus abençoe presbítero Alex por essa palavra.